Salve, salve nação, mais um vídeo para vocês. Não se esqueçam, deixem seu like e se inscrevam no canal. Que agora é centroavante do Flamengo. O resultado foi construído com tanta naturalidade e é tão confortável, aparentemente. Primeiro que ele tem mais impacto, eu acho, nesse momento, em outros compromissos do Flamengo pré-temporada do que propriamente com o isso campeonato. É bom observar, hein? O Grêmio, por exemplo, vai disputar a Libertadores entre os dois jogos da final. A Juventude fica só treinando. Vai semana toda. Isso. Né? No Campeonato Mineiro, os dois viajam porque o Cruzeiro está na Sul-Americana. E o Grêmio, se eu não me engano, é lá na altitude, não é? O Grêmio, eu acho que que eles estavam pensando em nem levar o time titular. O Flamengo vai para Bogotá, né? O Grêmio é La Paz The Strongest. O Grêmio estava pensando em fazer o primeiro jogo com um time alternativo lá em La Paz. Independentemente do primeiro resultado. E talvez esse 0-0 reforce a decisão. Mais, é uma das maravilhas do calendário brasileiro. No caso do Flamengo, acho que é o oposto, né? A tranquilidade construída nesse primeiro jogo, com o resultado de 3-0, pode permitir ao Tite levar os titulares para Bogotá, jogar o tempo inteiro e depois avaliar para o jogo da volta. E eventualmente poupar boa parte deles, pelo menos do início do jogo do próximo fim de semana, eventualmente colocando em jogo alguém caso algo inesperado, o que é a essa altura bastante inesperado, que o Nova Iguaçu sai dar a volta nesse mata-mata. O Flamengo tem o Milionários no meio da semana e depois recebe o Palestino após o segundo jogo da decisão. Recebe o Palestino no Maracanã. Então são 2 rodadas de Quarta-feira, quinta. O Flamengo é dia 2. O Flamengo joga no dia 2. Flamengo é terça, não é? Não. Terça agora, né? Terça agora, dia 2 e depois quarta, dia 10, contra o Palestino. A segunda rodada. Depois de ter jogado, aí sim no domingo, o jogo contra o Nova Iguaçu. O jogo, se você olha, esse é o lance do gol do Pedro que terminou anulado, né? O Nova Iguaçu, ele chega onde chega, para mim, muito por ter organização, por ter a capacidade de jogar com bola, por ter coragem de tratar a bola bem, sem as limitações que normalmente os times menores impõem a si próprios, né? E teve uma entrevista legal do Carlos Vitor depois da vitória sobre o Vasco, dizendo, olha, a gente chegou até aqui assim, não dá para mudar agora. Embora o jogo contra o Vasco já tenha sido de menos posse de bola, lógico, né? Isso. Contra o grande você vai... E o primeiro jogo com o Vasco que ele dominou, ele também cedeu uma quantidade grande de finalizações. É um time que, ele defensivamente se aproxima mais do que tradicionalmente a gente vê dos times menores e com a bola ele se diferencia mais. Acontece que erros como aquele que quase resultaram no gol do Pedro e acabaram resultando no terceiro gol do Flamengo, no gol contra, eles são habituais. O Flamengo jogou uma partida, para mim, abaixo do que já jogou. Eu acho que o Flamengo ainda tem algumas questões. É estranho falar isso após uma campanha de tanta imposição no Campeonato Carioca, mas eu acho que o Flamengo é um time que evoluiu em diversos aspectos ao longo dessa campanha. É um time que pressiona melhor, é um time que, obviamente, se defende bem, é um time que, quando está no campo do adversário, tem recursos ofensivos melhores do que tinha. Para mim, deixava algumas dúvidas quando era pressionado para sair de pressão. O Nova Iguaçu poucas vezes impôs isso. Acho que hoje o Flamengo, em diversos desses aspectos, fez um jogo abaixo. Um jogo num ritmo mais lento. A pressão ofensiva do Flamengo variou ao longo do jogo. O movimento do Maicon, lateral esquerdo, vindo para dentro, causava algumas dificuldades. Achei o De La Cruz e o Pulgar com muito espaço para cobrir em alguns momentos. O Nova Iguaçu chegando. É verdade que quando chegou em mais arremates de fora da área do que em situações muito claras de gol. E achei o Flamengo com bola no campo adversário, com muito erro de passe, muita decisão errada e um ritmo nessa circulação de bola mais lento. Ainda assim, tem coisas muito positivas no time, né? Eu acho que é até natural. Eu estou contigo em todas as suas colocações, mas eu acho natural, porque o jogo se tornou muito confortável, né, mano? E quando você tem um time tecnicamente muito superior, e o Flamengo a gente não pode sair dessa situação aqui. O Flamengo é muito superior ao Nova Iguaçu. Então, quando você vê que a pegada do Nova Iguaçu não era aquela mesma que estava tendo nos jogos anteriores, a organização não estava sendo aquela mesma, principalmente nos jogos contra o Vasco. O Flamengo tomou conta do jogo e aí você começa a perder um pouco o foco, a perder a concentração do jogo, né? A diminuir ao resultado aparecendo. Você sabe que a cada momento que você acelerar o jogo, que você forçar mais um pouquinho, você vai chegar com facilidade. O Flamengo chegou. Quando o Flamengo quis chegar no gol do Nova Iguaçu, o Flamengo chegou. O Flamengo poderia ter ganhado foi de 3, poderia ser 4, poderia ter 5. E assim, aí o Flamengo muda ainda, né? E aí a gente vê o nível, né, das mudanças. É quando você faz essas mudanças e o Flamengo pode aumentar o ritmo. E não quis aumentar. Então, assim, a dificuldade
mostrou isso ao Flamengo. O Flamengo não tinha um adversário competente para aumentar o ritmo, para aumentar a dinâmica. E isso dentro de um campo, isso vai minando o jogador. Queira ou não queira, ele vai se sentindo mais tranquilo, mais confortável e vai diminuindo o ritmo. O resultado foi construído começando aos 19 minutos, né, no gol do Pedro. Essa é uma construção interessante. Já teve a ameaça do segundo gol no fim do primeiro tempo. Isso. E o segundo não demorou tanto para sair. Não. Agora está me escapando a minutagem. O segundo gol sai com 8 minutos. 8 minutos do segundo tempo. Ou seja, né? E aí já num cenário de jogo diferente, né? Vai naturalmente. O Nova Iguaçu começa a tentar também buscar um gol de empate, tentar ficar vivo para o segundo jogo da final e acaba cedendo um pouco mais de espaço. Aliás, o segundo gol sai num lançamento muito bonito do Luiz Araújo, que não fez uma grande partida, mas faz um passe em profundidade, um lançamento longo e muito bom para o Cebolinha criar a jogada do gol do Pedro. Muito bonita para mim foi a construção do primeiro gol do Flamengo. O Flamengo normalmente faz o quê? Ele sai jogando com os dois defensores, o Ayrton Lucas, em geral, inicia um pouco mais próximo, né? O Varela adianta um pouco para a linha dos volantes, quase sempre junto com o Pulgar. O De La Cruz, ora por trás, ora um pouco mais perto dos 4 homens de frente, fazendo até 5 homens chegando à frente. O que o Flamengo tem feito com muita naturalidade é que os jogadores alternem essa ocupação de espaços entre si, né? Eventualmente você pode ter o De La Cruz um pouco mais por trás e o Pulgar atacando essa linha de ataque. Às vezes você tem o Arrascaeta abrindo pelo lado direito, o Cebolinha, o Luiz Araújo vem mais um pouco para dentro. Às vezes você tem os dois volantes passando e os meias vindo receber essa bola mais atrás. No lance do gol, está o Ayrton Lucas bem aberto, numa posição que para mim facilita um pouco o jogo dele, né? Receber um pouco mais em projeção para receber a bola na frente, não participando dessa construção junto aos zagueiros, iniciando a jogada como organizador. Para mim, ele não faz isso tão bem. Nesse momento do primeiro gol, está ele aberto, tem o Cebolinha um pouco mais por dentro, sai uma combinação Cebolinha, De La Cruz, Arrascaeta, uma troca de passe curto, o Ayrton Lucas ataca o espaço e faz o primeiro gol. E a partir daí, o Nova Iguaçu também dá uma baixada, né? Ele perde até um pouco a crença de que ele podia conseguir alguma coisa. É isso que eu estava aqui tentando, acho que é a crença. Ele perdeu a coragem, tipo, a gente pode chegar e isso aí facilitou demais para o Flamengo, né? Porque quando o Flamengo tem espaço, e aí o Nova Iguaçu que não é um time de fazer marcações fortes, é um time de jogar, né? E quando você joga e deixa o Flamengo jogar, quando você larga a Arrascaeta, quando você larga o Cebolinha, que está numa fase espetacular, né? Em velocidade, na construção de jogo, nas jogadas pelos lados. E aí você dá espaço para esse time do Flamengo é muito difícil. E aí é isso que está me pegando, assim. Esse primeiro jogo do Nova Iguaçu, eu achei que ele fosse forçar mais, né? Fosse se entregar mais no jogo. Não estou dizendo que os jogadores não se entregaram, estou dizendo que o ambiente que foi criado depois que tomou o primeiro gol é um desânimo que chama muita atenção. É verdade que o Flamengo tem permitido muito pouco aos seus adversários. Hoje permitiu um número de finalizações alto ao Nova Iguaçu, foram 10 no jogo. Mas muito perigo, lembramos de alguma? Mas muito chute de fora. Um rebote do Rossi com uma mão só? Isso. Sem precisar pular? Isso. E alguma outra assim que... Teve um chute que passou por cima, né? Não, e um pouco mais para o fim do jogo, com o jogo já bem aberto, né? Esse é o lance do primeiro gol. Dúvida no pênalti? É porque o Ayrton Lucas demora um segundinho para cair, né? Um segundinho? Isso sempre levanta uma... Barreto, a minha questão é assim, desculpa, só para entrar nesse segundinho do Barreto, porque senão passa o segundo. Quando ele tem o toque, ele tem um toquinho leve. Eu sou, quando eu estou dentro da área, quando eu estava dentro da área, um toquinho é lógico que desequilibra você. Mas ali o toquinho foi muito mínimo e ele pensou muito para cair. Velho. A gente acabou de ver uma defesa mais importante ali do Rossi. Mas também não chute na entrada da área. No primeiro tempo, mas também finalização de fora. Você achou que ele demorou mais do que um segundinho, então, né, Paulo? Ele pensou demais. Não foi nem um delay normal. A sensação só para registrar que ele decidiu pelo pênalti, né? Ele falou assim, eu acho que eu vou, não sei, olha que no terceira vez... Vou cair. Vou jogar aqui, vou. Só para destacar que a gente vai ter o PC Oliveira daqui a pouquinho. Então ainda bem, graças a Deus. Não vou ficar nessa. Não vai precisar cair na nossa conta essa avaliação aí, não. Aí é o lance do gol do Pedro, o cruzamento sai do Varela, tem a primeira tentativa de corte, aí é dividida do defensor não é no passo ainda não, é nesse momento... Não, é porque aí o Arrascaeta toca a bola na disputa pelo alto. Então é como se ele desse o passe pro Pedro. Então aí é medido. Então, mas... E aí o Pedro faz o gol.
Vamos ver com o PC também, porque eu tenho a sensação de que na transmissão a imagem é parada um pouquinho antes do toque do Arrascaeta. Pode ser. A dúvida Talvez que ficou... o VAR tenha uma imagem que mostre já o Pedro com o pé um pouco mais à frente. Porque ele não tinha, nesse momento aí, ele não tinha ainda dado o passo para frente do zagueiro do Nova Iguaçu. A dúvida que ficou para mim é, ao traçar a linha, você não tem a certeza de onde está, pelo menos na imagem que a gente viu, onde está o pé do jogador do Nova Iguaçu. Se a parte do pé próxima à axila, de onde é traçada a linha do jogador do Nova Iguaçu, ela é de fato a parte do corpo mais avançada ou se havia outra que está encoberta e a gente não viu. Pode ter tido uma outra câmera que mostre isso, mas acho que a transmissão mostrou para mim, elas não desfaziam essa dúvida. E aí você vê esse é o lance do terceiro gol, né? Uhum. Não era um jogo que já fluía em uma troca de passes rápida. Assim, o Flamengo foi construindo o resultado com muita naturalidade. Muitas trocas, muitas trocas. Né? O jogo tinha perdido um pouco E o jogo foi quase todo ele num ritmo bem baixo, assim, um ritmo abaixo do habitual. O Flamengo já começou ali, o Tite já começou o trabalho de poupar um pouquinho os jogadores também para a viagem, né? O primeiro que ele tirou do jogo foi o De La Cruz, colocando o Alan. Que já estava com o amarelo também, né, o De La Cruz. Aí depois ele entra com o Bruno Henrique pelo Cebolinha e o Igor Jesus no Pulgar. Sim. Sai o gol, sai o segundo, até ver se sai o segundo primeiro, sai o segundo gol, e aí antes do terceiro gol ele faz as últimas trocas. Com o Matheus Gonçalves e o Vitor Hugo. Essas mudanças para mim são muito claras, mas não sei se você concorda. Normalmente ele coloca o Bruno Henrique, né, quando é um jogo tá à vera mesmo, o jogo tá pegado, ele coloca o Bruno Henrique lá no lugar do Luiz Araújo. Isso. Hoje não, hoje ele já foi, primeiro ele poupa o De La Cruz primeiro, né, pelo fato do amarelo também, e depois logo em seguida o Cebolinha, né, que é um jogador que vai ser importante para ele nessa Libertadores, né, que está vindo bem, e coloca o Bruno Henrique na posição original do Bruno Henrique, né, do lado esquerdo. Então, assim, já vai mostrando que é a maior preocupação dos jogadores que tem mais preocupação, né, em relação a esses jogos, né, esses jogos em seguida que o Flamengo vai ter. Agora sobe a exigência, né? A partir de agora, é verdade que vai ter a volta da final do Campeonato Carioca, com o Flamengo com uma ampla vantagem. Mas a partir de agora, o nível de exigência de cada jogo vai subir, seja pela Libertadores, com alguns adversários. Por exemplo, se espera que o Palestino no Rio seja um jogo em que o Flamengo vai se impor com uma tranquilidade grande, mas enfim. E pela Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que a gente vai... Uma vez tendo o Flamengo garantido aberto uma vantagem tão clara no Campeonato Carioca, conseguido se impor nesse campeonato com essa tranquilidade. A grande questão é, eu acho que mais do que discutir o que será o desfecho do Campeonato Carioca, é o que é a projeção desse Flamengo para o campeonato. Você quer um termômetro mais forte. Né? É isso. Então, assim... Lá em cima. Onde eu acho que estão as questões sobre esse Flamengo. Repito, o Flamengo é um time que hoje melhorou demais quando ele pressiona ofensivamente. O Flamengo se defende a própria área muito bem. Ele permite muito pouco a cada adversário. E ele melhorou quando tem a bola e se coloca no campo contrário. Onde eu acho que ainda tem questões para a gente avaliar sobre o Flamengo. O Flamengo quase sempre que foi submetido a momentos de alguma pressão bem executada do adversário na sua saída de bola. O Fluminense fez isso em alguns momentos dos Fla-Flus, e isso ficou mais claro. O Flamengo teve algumas dificuldades para sair de trás. Acho que esse é um ponto que a gente vai ver em jogos de maior exigência. E ver como o Flamengo vai conseguindo, jogo após jogo, sustentar a sua pressão ofensiva para ficar mais tempo com a bola, para se colocar no campo do adversário, que é como esse time gosta de jogar. E a outra questão para mim é o Luiz Araújo. Antes de chegar no Luiz Araújo, essa questão da saída de bola, ela aparece mais quando o adversário dá espaço para o Flamengo, em vez de pressionar lá na frente? Não, quando pressiona. Eu acho que o Flamengo tem mais dificuldade quando é pressionado. Uhum. Se a gente pega... A amostragem não é grande, né, no Campeonato Carioca de quem foi pressionar o Flamengo. No Brasileiro também, só não te querendo te cortar, mas já te cortando, é bom que já coloque isso no... Claro. No Brasileiro, você acha que quantas equipes vão tentar pressionar o Flamengo? Eu acho que mais comum. Eu acho que o futebol brasileiro está caminhando no sentido de que mais times pressionam do que não pressionam. Mas possam tentar, mas estou falando que vão conseguir fazer isso com o Flamengo. Então, aí eu acho que o Flamengo vai ter que mostrar a sua capacidade de sair dessas situações. O Vasco fez em alguns momentos do jogo da fase de classificação, e quando fez o Flamengo teve dificuldade, mas era o início. Mas muitas vezes o Rossi tentava a bola direta.
Porque pressionar lá na frente tem essa outra parte Porque do tem os problema jogadores, também, né? os corredores atrás, os jogadores que correm no espaço. E exige fisicamente. Muito. Você pressionar em alguns momentos do jogo, passar o E jogo organização, pressionando o né? adversário Mais do lá que na frente. até físico. O Botafogo fez isso em poucos momentos, mas o Fluminense fez mais. Jogo da fase de classificação, o Fla-Flu, o primeiro tempo do Fla-Flu, na fase de classificação, o Flamengo praticamente não sai por baixo. A bola é quase sempre lançada sem que o Flamengo gerasse vantagem para ganhar, até porque não tem muitos jogadores para ganhar essa primeira bola. No segundo tempo, o Tite dá uma ajustada na posição dos laterais e o Flamengo consegue construir o primeiro gol. A partir daí, o jogo abre. O segundo Fla-Flu, que é o primeiro jogo da semifinal, o Flamengo domina amplamente o jogo porque ele, Flamengo, passa o jogo inteiro comprimindo o Fluminense contra o próprio campo e o Fluminense tem dificuldade enorme de sair. O início do segundo tempo, o Fluminense tenta levar o jogo para o campo contrário, pressionando o Flamengo. O Flamengo tem o seu momento de dificuldade, que é interrompido por uma expulsão do Thiago Santos. E aí, no 11-10, o jogo volta ao controle do Flamengo. E o outro jogo, o jogo da volta, que o Fluminense vem com uma formação diferente, de novo o Fluminense causa alguns problemas ao Flamengo tentando pressionar. Eu acho que esse é o ponto de ajuste de um Flamengo que é muito forte. O Flamengo é muito... A gente está falando isso aqui, mostrando os pontos em que esse time, Claro. que tende a ser bastante dominante, ele ainda pode ter... O que ele traz de lições, de deveres de casa do Campeonato Carioca? Te cortei no Luiz Araújo. Pois é, o Luiz Araújo para mim é uma questão. Eu acho que ele claramente para mim, ele tem uma importância pelo trabalho defensivo que ele faz. Agora, ele ofensivamente vem sendo um jogador abaixo do padrão desse time, né? Concordo, assim, até taticamente, né? E aí volta essa questão que você está falando, às vezes ele até não é tão exigido porque as equipes não exigem tanto do Flamengo, né? Pelo tamanho que o Flamengo tem no Campeonato Carioca. Então é um questionamento, né? De você começar um campeonato agora, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro que vai começar, um jogador ainda que até ele mesmo próprio ainda não se sente tão seguro, né, para fazer alguns lances dentro da partida. Você pode ver que a maioria das vezes ele traz para dentro, ou ele tem um chute, ele tem a virada de jogo, ele não tem a jogada. Aliás, hoje uma virada de jogo muito Perfeito, boa muito no boa. segundo gol. De um extremo para o outro extremo, né? E Então, assim, deixando o Cebolinha com o campo livre, com aberto. domínio. E por um lado, onde o Cebolinha, Barreto, ali ele toma conta desse espaço, né? Se por um lado o Luiz Araújo não é esse jogador que vai muito para dentro, que não dá ultrapassagem, que não tem um X1 na vertical, né? O X1 dele é sempre para o lado. Para dentro, de fora para dentro ou para trás. O para trás está sendo até mais do que o para dentro. Mas quando você vira para o outro lado, que tem um Cebolinha que realmente é o X1 para frente, então é outro Flamengo. Agora, eu também estou com você. Eu acho que o Tite vai ter que achar ou uma alternativa ou um encaixe melhor para o Luiz Araújo. Porque assim, É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, amigão!